E no dia 21 de abril, a menos que as autoridades não nos permitam, a ideia é que a gente já volte aos treinamentos dos jogadores, porque são jogadores de alto desempenho e todo atleta de alto desempenho precisa de um tempo para voltar a poder praticar esporte em alto nível. No começo de abril, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participou de uma live promovida por uma consultoria de investimentos. Na ocasião, demonstrava confiança na retomada dos trabalhos ainda naquele mês. O clube, como tantos outros de grande porte, se preparou, mas viu os planos serem adiados. O Flamengo testou para a Covid-19 todos os funcionários do departamento de futebol. Vamos ver aí, dos 293 examinados, testaram positivo 38. 3 jogadores do elenco, hein? Os nomes não foram divulgados. A testagem do elenco e dos funcionários e assessores ligados ao time do Flamengo revelou um percentual alto de contaminação. A maioria assintomáticos. Alguns já contraíram a doença, estão curados e só carregam os anticorpos. A mesma testagem, determinante no protocolo para a volta aos treinos, também já foi feita em outros clubes. O Grêmio, por exemplo, identificou 3 funcionários, entre eles o atacante Diego Souza, infectados. No momento, existe já muita gente, né, que entende que está no meio futebolístico, que é favorável à volta, porque o desemprego está batendo a porta dos clubes também. Tá? E com essa idade jovem, o jogador, ele dificilmente, caso ele seja acometido do vírus, a chance de ele partir para a letalidade é infinitamente pequena, até pelo estado físico, pela rigidez que tem esse atleta. Agora ele tem que sobreviver. O maior entusiasta da volta imediata aos gramados é o presidente Jair Bolsonaro, que você acaba de ouvir numa entrevista à Rádio Guaíba. Ele é contrário às medidas de isolamento social preconizadas no mundo e por ser o ministro da Saúde, Nelson Tais. Bolsonaro teve contato com o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, para saber da disposição dos atletas em voltar a jogar. Ouviu como resposta que não há clima nem orientação médica para isso, até porque o número de novas mortes não diminui. Foram mais 610 contabilizadas nas últimas 24 horas, somando 9.146 desde o início da pandemia no Brasil. O que a CBF e os clubes pensam em relação ao retorno aos jogos? O que se pode projetar sobre a retomada das partidas, ainda que sem a presença do público? Como está a situação do futebol na Europa e nos vizinhos da América do Sul? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio, a gente conversa com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, e com o editor interino de esportes, Thales Machado. Fique com a gente. Thales Machado, nesse momento, qual é a chance concreta do futebol ser retomado em algum ponto do país? Olha, as chances hoje eu acho que são bem remotas, assim. Eu acho que é uma análise da volta do futebol no país, é uma análise mesmo de qualquer coisa no país, da pandemia. A gente não sabe se a gente já está vivendo o auge, se a gente ainda vai chegar no auge da pandemia. Então o futebol corre mais ou menos pelo mesmo caminho. A diferença do futebol é que há uma pressão muito grande dos clubes, já que é um esporte fundamental e muito popular no país. Uma pressão dos clubes, uma pressão também de parte do governo federal, mas quem vai dar a palavra final, quem vai decidir, não são nem os times, nem as federações, nem a CBF. Quem vai dar essa palavra final são as autoridades locais. E, por enquanto, não há, na maioria dos estados, principalmente nos principais estados, como aqui no Rio, não há autorização nem mesmo para que os treinos aconteçam. E os times já estão começando a se preparar para voltarem aos treinos mesmo assim. Mas jogos, partidas de futebol, com público, acho que é inimaginável para os próximos meses. Sem público, eu acho que a gente também ainda não pode colocar, pelo menos em maio, eu acredito que não vai acontecer. Pois é, Thales, no final de abril havia uma expectativa de alguns clubes, especialmente os clubes maiores, aqueles que têm mais recursos, de iniciar os treinamentos já no final de abril, né? Depois do período de férias dos jogadores. O que aconteceu de efetivo, de prático, além, é óbvio, do aumento do número de casos, que fez com que houvesse um retardamento desse início dos treinamentos? É uma história complicada um pouco, porque primeiro a gente precisa pensar no negócio de futebol, né?
O que o negócio de futebol é? É um negócio que não tem nenhuma liquidez. Ou seja, se parou o jogo, não tem a partida acontecendo, não tem campeonato, os clubes não conseguem se manter. E é um negócio que envolve muito dinheiro. Principalmente o futebol de elite, né? A gente ouve falar o ano inteiro sobre os salários astronômicos de jogadores e tudo mais. O técnico Jorge Jesus deve estar rindo à toa, né? Porque vai poder contar com o artilheiro do Brasileirão e também da Libertadores. Gabigol foi comprado pelo Flamengo por quase 80 milhões de reais. Gente, é muita grana. Quando o futebol parou, ali pela metade do mês de março, os clubes ficaram sem saber o que fazer. A primeira solução foi dar umas férias de 20 dias para os jogadores e tinha a expectativa que pelo menos os treinos voltassem depois desses 20 dias. Mas a curva da pandemia continua subindo, a gente sabe muito bem de como foi e como está a realidade, e essas férias foram prorrogadas por mais 10 dias. Esse período de férias já acabou. Todos os clubes, por exemplo, do Rio, os 4 grandes clubes do Rio, tiveram 30 dias de férias agora em abril. A gente já está em maio e mesmo assim a gente não tem um direcionamento de quando o futebol vai voltar. Então os clubes agora começam a querer voltar a treinar, ainda sem saber quando vão de fato poder jogar. Agora, Thales, qual é o protocolo para o retorno aos treinamentos? Sim, os clubes reuniram, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, isso aconteceu em São Paulo também. Os clubes se reuniram através dos departamentos médicos, né, e criaram um protocolo de segurança sanitária para que os treinos pudessem acontecer. Como é que é esse protocolo? Envolve muita coisa. Envolve desde o transporte do jogador até o treino, que fala que o jogador não pode ir de ônibus, transporte coletivo, incentiva, por exemplo, a carona entre jogadores que não têm carro. Porque também tem a realidade dos jogadores muito ricos, mas tem a realidade dos jogadores da base ali, que não tem tanta estrutura assim. O protocolo fala sobre treino no campo, sobre correr um pouco mais separado, sobre compartilhamento de vestiário, que não é possível, fala sobre os atletas levarem o uniforme de treino para lavar em casa e não no clube. São vários aspectos assim para gerar uma segurança. Esse protocolo foi definido e há até um consenso que é possível treinar, é possível fazer as práticas que os clubes normalmente fazem adaptadas e sem risco de contaminação. Porém, ainda não é uma realidade na sociedade que possa se aplicar esses protocolos. Essa é a avaliação, pelo menos, das autoridades locais. Ô Thales, esse episódio do Flamengo, que teve 38 pessoas que testaram positivo, acendeu um alerta, né? Porque a maioria dessas pessoas estava, inclusive, assintomática, ou seja, se não tivesse passado pelo teste, provavelmente voltaria a trabalhar e contaminaria outras pessoas, né? Eu acho que acendeu, na verdade, vários alertas, né? O Flamengo é um dos clubes mais interessados em voltar ao futebol logo, em voltar a treinar, em voltar a jogar, não esconde essa posição, e por isso mesmo foi o primeiro clube que conseguiu realizar os testes e conseguiu divulgar os resultados dos testes. Os clubes pequenos vão ter a estrutura para testar assim? O Flamengo fez todos os tipos de testes possíveis, os clubes pequenos não têm nem estrutura para fazer talvez o protocolo de segurança, quanto mais para testar tanta gente e da forma tão minuciosa como o Flamengo fez. Outro alerta que a gente pode tirar aí desses 38 testes positivos do Flamengo é a questão, por exemplo, de uma comparação com a Europa. A Bundesliga, que é o campeonato alemão, fez teste em 36 clubes diferentes, da primeira e segunda divisão. Foram 10 positivos em 1.700 testes ao todo. Ou seja, é um número 21 vezes menor do que os positivos do Flamengo. O que é a explicação para isso? A explicação eu acho que é basicamente simples. O momento da pandemia na Alemanha é outro, diferente do que o do Brasil. A chanceler disse que as lojas maiores podem reabrir e que o campeonato alemão de futebol volta na segunda metade de maio. Então eu acho que foi uma notícia forte dentro desse debate que trouxe mais argumentos e mais questões aí para a gente saber se o futebol está no momento de voltar ou não aqui no Brasil. Aqui no Rio também os clubes estão divididos. Quem são as principais vozes aí de cada lado, né? Quem é que está defendendo que os campeonatos sejam retomados e quem é contra? A defesa que os campeonatos sejam retomados, ela é incisiva, mas discreta, né? Muitas vezes porque pega mal com a opinião pública
que parece nesse momento mais a favor das medidas de isolamento, das medidas de proteção contra a pandemia. Então, apesar de alguns clubes trabalharem bastante pela volta do futebol, fazem através de notas para a imprensa, assessoria, poucos, principalmente aqui no Rio, saem claramente em defesa. Por outro lado, quem é contra sai em defesa de forma muito forte, né? Eu acho que o maior personagem até agora que a gente tem é o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, na época do título de 1995, e hoje ele faz parte do comitê gestor do futebol do Botafogo, é um dos 3 nomes do comitê gestor do futebol. Ele chegou a afirmar em entrevistas que, por exemplo, o Botafogo perderia pontos se tivesse que entrar em campo por agora. Ele usou um exemplo de um jogador do elenco do Botafogo que vai para a faculdade, que ainda é estudante universitário. E esse jogador está, obviamente, com as aulas paradas. Se ele está com as aulas paradas, por que o futebol tem que estar, né? Então a gente tem opiniões de vários lados. Uma opinião muito, muito interessante e forte que a gente tem também, até numa matéria de hoje no Esporte do Jornal Globo, é do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que já foi dirigente. Ele presidiu, é um presidente histórico, na verdade, do Atlético Mineiro. E ele dá opiniões muito fortes. Ele dá opiniões, por exemplo, falando que, como prefeito, como político no combate à pandemia hoje, ele achou absurdo falar de futebol enquanto as prefeituras estão comprando saco para guardar cadáveres e estacionando caminhões frigoríficos para evitar os corpos nos hospitais. Você pode até barrar o ônibus. Você pode barrar o ônibus, você tem ideia. Hoje o Supremo Tribunal Federal autorizou as prefeituras. Não estou falando que eu vou fazer isso. Claro. Se eu quiser barrar o ônibus do Atlético, eu não vou para o jogo. Ele chegou a afirmar em outras entrevistas, não é nessa entrevista pra gente, que voltar ao futebol hoje é coisa de débil mental. Então dá pra gente entender um pouco aí a briga, o tamanho da briga e as declarações bem radicais, tanto dos dois lados. No mundo, se a gente fosse rapidamente dar uma passada, Europa e América do Sul, que são os mercados que mais nos interessam, especialmente Europa, como é que tá? A gente teve uma notícia ontem, né, que confirmada, na verdade já vem da semana inteira, uma notícia sobre a Bundesliga. A Bundesliga confirmou a retomada da temporada e o primeiro jogo vai ser no dia 16 de maio. É a primeira grande liga que consegue, os clubes já vêm treinando desde abril, o pico da pandemia na Alemanha foi em 28 de março, então eles já estão em outro momento e vão conseguir retomar os campeonatos, obviamente, com os portões fechados. A Inglaterra ainda começa a pensar em voltar com seus clubes, com seus jogadores. Também, se a gente lembrar, ali naquela época de março, a Inglaterra demorou um pouco mais para adotar as medidas de isolamento do que, por exemplo, Itália e Espanha. Itália e Espanha já testam seus jogadores, até foi uma imagem muito forte dessa semana, o Messi chegando para treinar, o Messi que é o maior jogador do mundo, grande estrela do futebol mundial, chegando para treinar em Barcelona com máscara e luva, né? Porque era o dia dos testes serem realizados. Os testes do Barcelona e do Real Madrid, por exemplo, devem ser revelados hoje, os resultados. E aí os clubes estão pensando em voltar aos treinamentos no sábado, mas ainda não há data fixa para os campeonatos voltarem. Aqui na América do Sul, a gente vive essa situação que a gente falou bem no Brasil. Na Argentina, o campeonato foi encerrado, também era o campeonato argentino mesmo, já tinha acabado. Eles tinham uma Superliga, que é uma espécie de seletiva para a Copa Libertadores e Sul-Americana. O que vive uma grande incógnita também, tanto na Europa quanto na América do Sul, são os campeonatos internacionais, né? Como a Champions League, a Libertadores da América e também os campeonatos, as eliminatórias das seleções, porque são campeonatos que envolvem viagens internacionais, avião, é uma logística bem diferente. Se a gente ainda não sabe como as ligas locais vão se virar, esses ainda estão ainda mais para frente no calendário de problemas aí que o futebol precisa resolver. Thales Machado, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abração. Obrigado, um abraço. Valeu, obrigado a vocês, um abraço. Walter Feldman, secretário-geral da CBF. Para começar, qual é a orientação nesse momento que a CBF recebe do Ministério da Saúde em relação tanto a treinamentos como, eventualmente, uma possibilidade de retorno de atividades?
Olha, é um pouco histórico disso. Nós, desde o início da pandemia, eu diria até um pouco antes, nós já vínhamos mantendo uma relação não apenas cordial, mas muito técnica em relação àquilo que estava para acontecer no Brasil. Falamos várias vezes com o ministro Mandetta e muitas vezes com o ainda atual secretário de Vigilância Epidemiológica, o Wanderson Kleber Oliveira, que é um grande técnico profissional de carreira do Ministério da Saúde, que nos ajudou muito a interpretar a realidade localizada no futebol e nos orientou no sentido de, naquele momento específico, quase há 2 meses, seria muito bom se o futebol brasileiro também pudesse paralisar as suas atividades. Não só o Campeonato Paulista, né, que teve essa pausa por tempo indeterminado, mas outros estaduais também. Logo em seguida, o presidente Rogério Caboclo determinou a suspensão dos campeonatos nacionais, articulamos também com as federações estaduais e os clubes brasileiros, notadamente aqueles que fazem parte das 4 competições profissionais, A, B, C e D, do nosso futebol, e paralisamos integralmente as atividades em todo o território nacional. Mas mantivemos o contato para saber a evolução da curva epidêmica, para saber aquilo que vinha de notícias internacionais, da evolução do próprio sistema no Brasil, para que analisássemos a todo momento, eu diria quase online, qual seria o momento do retorno das atividades. Há mais ou menos 20 dias atrás, dialogando com o secretário Wanderson Kleber, ele sinalizou quanto à possibilidade de nós, através de um estudo detalhado, eventualmente até algo que na epidemiologia se chama de prevalência setorial, seria possível analisarmos o retorno às atividades de maneira progressiva e gradual. Nós imediatamente reunimos não apenas a direção da CBF, mas novamente as federações estaduais e os clubes, e em reuniões progressivas tomamos a decisão que, através de um protocolo seguro, muito bem fundamentado do ponto de vista técnico e científico, nós talvez pudéssemos retornar às atividades relacionadas ao treinamento, ao recondicionamento físico, e foi exatamente o que foi decidido há 10 dias atrás em 2 assembleias de federações e de clubes brasileiros. Agora, secretário, a CBF mantém essa posição depois dessa novidade que foi o resultado dos testes em alguns clubes. No caso do Flamengo, 38 pessoas, né, entre funcionários e pessoas próximas. O Grêmio agora testou 3 pessoas positivas. Quer dizer, a Confederação mantém esse entendimento de que dá para retomar os treinos apesar desse quadro? A CBF concorda que é possível, através de um protocolo muito bem fundamentado, aonde os atletas e os outros membros ou da comissão técnica ou dos trabalhadores do entorno fazer o exame clínico, fazer a história de cada profissional, fazer os testes antes de qualquer atividade, fazer o controle diário para que soubéssemos exatamente qual é o grau de contaminação, de imunização, de problemas, eu diria, inclusive já de manifestação da doença em si. Ou seja, nós concordamos que coletivamente os clubes e as federações, sempre respeitando as autoridades locais, façam sua própria avaliação. Tem que ser com precaução, temos que perceber que isto não é para brincadeira. Nós quando saímos de Portugal, víamos notícias do Rio que todos me perguntavam: vais-te meter no olho do furacão? Eu disse: não tem problema, eu tenho que saber conviver com o vírus. E portanto vamos dia a dia fazendo a nossa programação, o que é que vai ser melhor para o futuro. Secretário, existe alguma perspectiva de retomada do calendário, de volta dos jogos, ainda que sem público? Isso está em estudo? Tem alguma data? Em absoluto. Essa é a nossa maior preocupação, que esse retorno às atividades pudesse sugerir um retorno às competições, porque isso já demandaria
uma logística e um esforço muito mais complexo e também um nível de aglomeração que não corresponde ao atual estágio da epidemia. Mas veja bem, você considerando um atleta de alta performance, como são os atletas do futebol profissional, você mantê-los em casa sem nenhuma atividade impediria, quando da decisão, da autorização, da sinalização das autoridades de saúde para que eles pudessem voltar. Nós teríamos aí, com esse retorno controlado, seguro, sustentável, através de todo esse processo clínico, nós poderíamos ganhar um tempo para que, quando as competições fossem possíveis, esse tempo de preparação já estivesse completo. Mas quando será esse tempo? Normalmente, um atleta no retorno das suas férias precisa de pelo menos 15 dias. Mas se não for possível a retomada das competições em 15 dias, 20 dias, 30 dias, eles se manterão em atividades de preparo físico até a sinalização e autorização para o retorno das competições. Secretário, como é que o senhor viu a posição do presidente da República relacionada ao retorno do futebol? Ele que fez um trabalho bastante forte aí nos últimos dias e nas últimas semanas para fazer os jogos voltarem. Olha, eu diria que o presidente da República tem a sua característica. Ele, desde o primeiro momento, quando nós paralisamos as atividades, insisto, baseado em toda uma análise técnica e epidemiológica, o presidente já considerava que aquela paralisação poderia ser revista. No que depender de nós, eu já conversei com o Ministério da Saúde e dar um parecer nesse sentido para que o futebol volte sem torcida. Então, da nossa parte, esse parecer deve ser feito, como acertado por ministro Nelson, né? E como parece que também a Anvisa vai dar um parecer nesse sentido. Nós mantivemos o tempo todo contato dentro da diretoria da CBF, insisto, com os clubes e as federações. Imaginamos que aquela paralisação deveria ser mantida e, evidentemente, respeitamos as manifestações do presidente, mas ficamos sintonizados com a área de saúde. Qualquer movimento feito pela CBF, eu diria, não apenas pela CBF, porque há uma sintonia muito grande entre CBF, federações de clubes, qualquer movimento que foi feito, tanto de paralisação como de discussão sobre a retomada dos treinamentos, do recondicionamento físico nesse momento, sempre foi baseado nas autoridades de saúde. A manifestação do presidente é uma manifestação de interpretação da realidade na sua dimensão política. Mas, para nós, as autoridades de saúde eram essenciais para qualquer movimento nesse sentido. Walter Feldman, secretário-geral da CBF, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, secretário, um grande abraço e um bom trabalho. Bom trabalho para vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível gratuitamente, não precisa ser assinante do Globo. A edição é do Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.